Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Verso 26. Verso 26, vamos estar lendo até o versículo 31. 26 ao 31. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se ao outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 26 agora, na outra tradução. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três. E isto sucessivamente, haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado. Cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Amém? Então, na segunda parte desse estudo bíblico da primeira carta de Coríntios, capítulo 14, nós vamos continuar vendo sobre a ordem do culto, né? A necessidade da ordem no culto, de ser tudo feito para a edificação. Esta sessão apresenta duas declarações que devem ser colocadas lado a lado. Seja tudo feito para edificação. E tudo, porém, seja feito com ordem e decência, que é o versículo 40, no final desse capítulo, né? Então, tudo que for feito no culto deve ser para a edificação das pessoas e deve ser com decência e ordem. Nada de bagunça, nada de desordem. Quietinho agora, para ouvir. Nada de bagunça, nada de desordem, né? Como nós vemos acontecer em muitas ocasiões, né? Mas tudo com decência. Tudo com honestidade, fidelidade, amor, tudo que é decente, né? Tudo que é de boa fama. A Bíblia diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e também deve fazer parte do culto também, né? Nada indecente, né? Coisas indecentes, coisas que tragam desordem, né? Bagunça, destruição, em vez de edificação, né? Tem gente que pega no microfone para destruir, não para edificar. Pega no microfone para desabafar e não para edificar, consolar, exortar, ensinar, né? Louvar, testemunhar. Tem gente que pega no microfone para bagunçar, para ser indecente, né? Para acusar talvez as pessoas, para fazer algo contrário, ou ensinar algo que é herege, que é heresia, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Quando um falar, um profeta, um irmão, uma irmã, os outros devem julgar isso na Escritura. Os outros devem estar analisando, averiguando, né, se está em harmonia com a Escritura. Mesma coisa do Espiritismo, né? Eles pegam João 3 e distorcem, né? Necessário vos é nascer de novo, né? Então eles falam que aquilo é a reencarnação. Então é uma distorção da verdade. E quem não está apto, quem não estuda a palavra de Deus, vai cair na lábia deles. Porque eles pegam textos isolados da Bíblia e distorce, assim como todas as seitas fazem, né? Os testemunhas de Jeová, os mormons, né? Até mesmo os muçulmanos catam textos da Bíblia e distorcem aquele que Jesus disse: virá outro Consolador
eles dizem que é Maomé, não o Espírito Santo, como é a interpretação correta. Então, nós vivemos numa época que temos que estar com os olhos abertos, os ouvidos abertos, com o coração e com a mente aberta, né? Para analisar tudo que é falado, né? Porque Jesus disse e nos alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres que vão ensinar em nome dele heresias destruidoras. Aleluia. Vai trazer perdição às pessoas, porque vão pregar outro evangelho, um falso evangelho, vão ensinar uma falsa doutrina, vão ensinar algo que o povo deseja ouvir, que o povo quer e deseja nos seus corações. Então, nós precisamos entender, estudar, analisar e examinar a Bíblia, né? Como os crentes de Bereia. Eu cito muito eles porque eles foram nobres, diz a Bíblia. Tudo que Paulo ensinava e pregava, a Bíblia diz que eles iam lá na Escritura e viam se realmente estava escrito, ou se era coisa da cabeça de Paulo, da eloquência de Paulo, né? Então nós precisamos conhecer a Escritura profundamente. Para quê? Para ver se o pregador está pregando, ou quem quer que seja, eu, ou até mesmo um anjo do céu, vir trazer uma mensagem de Deus, né? Temos que estar com a Bíblia no coração, na mente, gravada e lendo ela, meditando nela, para poder testar, averiguar, examinar se está em harmonia, né? Ou se não está em harmonia. Se tem base bíblica, né? Ou se é uma distorção, né? Da verdade, da palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Tudo que é feito no culto deve ser para a edificação, para trazer ordem, para trazer decência. Tudo que leva à sensualidade, tudo que leva à avareza, tudo que leva à bagunça, à desordem, à destruição, à morte, não pode ser o Evangelho do Senhor. A única coisa que o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo mata em nós é o eu, né? É o pecado, né? É o orgulho, é a nossa vaidade, para que Cristo viva em nós. Mas temos que tomar cuidado com esse falso Evangelho que tem sido ensinado aí. Líderes de uma certa denominação ensinam os seus obreiros a largar das esposas. Ensinam a largar das esposas. E eu já vi, eu não estou falando que eu ouvi alguém falar, eu já vi ser ensinado. Então temos que tomar cuidado. Isso é um ensinamento que não traz edificação, mas destruição de família, né? Destruição de lar. Destruição de lar. Então não traz a edificação. A teologia da prosperidade não traz edificação. Ela traz destruição. Tem levado muitas almas à ruína e à perdição eterna, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nossos tesouros não estão na terra, mas no céu. Então temos que tomar cuidado nos dias de hoje. Tudo que é feito deve ser feito para a edificação e com ordem e decência. Quando um prédio está sendo construído, é preciso haver um projeto, pois do contrário, a construção se transformará em caos. Conheço uma igreja que enfrentava problemas sérios para construir a casa pastoral, até que alguém descobriu que o projeto fornecido, a madeireira, que preparava o material de construção, era diferente do que estava sendo usado pelos empreiteiros. Não é de se admirar que nada se encaixava. Então, para construir uma casa, um prédio, qualquer coisa que você for construir, tem que haver um projeto e tem que ser seguido esse projeto. Como assim? Se a casa não tiver coluna, se o cimento não for bom, se a coluna não for do tamanho certo, ela não suporta o peso da casa, ela cai, né? Então, em vez de ser uma edificação, será uma destruição. Assim é o culto. Deus já nos deu os pilares do culto, né? Que é a oração, é a escritura, a pregação, é o ensinamento das escrituras, é os louvores, né? Os salmos, os louvores, os cânticos espirituais. Só que quando nós tiramos essas coisas e colocamos show, colocamos músicas que não são bíblicas, que são verdadeiras heresias, em vez de colocar pregações, colocamos palestras de autoajuda, psicologia, falsa teologia, né? Então, aquilo que era para ser bênção, edificação e salvação se torna perdição, se torna
condenação, se torna morte. Então temos que tomar muito cuidado. A igreja de Corinto tinha problemas específicos com a desordem em seus cultos. O motivo não é difícil de determinar. Usavam seus dons espirituais para agradar a si mesmos e não para ajudar os irmãos e as irmãs em Cristo. A palavra-chave não é edificação, mas sim exibição. Se acreditamos que nossa contribuição para o culto é mais importante do que a de nosso irmão, ficamos impacientes, queremos que ele acabe logo ou interrompemos, acrescentando a isso as dificuldades causadas pelas mulheres emancipadas da congregação. Podemos entender por que a igreja sofria com essa confusão carnal. Então a igreja, os dons que eram para ser para edificação, eram para exibição, né? Era um querendo passar por cima do outro, né? Querendo pregar mais que o outro, profetizar, interromper a vez do outro, né? E o culto é feito de uma forma com ordem e decência. Não havia isso lá. Todo mundo queria pregar, queria ensinar, queria falar em línguas e profetizar ao mesmo tempo, e não estava trazendo uma edificação à igreja do Senhor. Em 1 Coríntios 14, 26, temos um vislumbre do culto na igreja primitiva. Todos os membros eram convidados a participar, conforme o Senhor os dirigia. Um desejava cantar o salmo, outro era conduzido pelo Espírito para compartilhar uma doutrina, que é o ensinamento bíblico. Alguns recebiam revelações transmitidas em línguas e interpretadas. Sem uma ordem determinada por Deus, jamais haveria edificação. Então o culto bíblico também era participativo, não era só o sacerdote, né, como hoje acontece na igreja católica. Ele faz do começo ao fim, mas era participativo, havia oportunidades, havia momentos em que os irmãos cantavam, outros traziam algum ensinamento, outros alguma revelação ou profecia. Assim, havia uma participação de toda a igreja, né? Por isso que Paulo diz: todos vós podereis profetizar. Ou seja, profetizar não significa que é profeta, né? Profetizar. Saul profetizou uma vez, mas ele não era profeta. Então na Bíblia nós vemos que profetizar, o dom de profecia, não significa que a pessoa é um profeta, né? Então o camarada dá uma profecia e se cumpre, ou Deus lhe passa algo sobre alguém e se cumpre, o camarada já está batendo no peito dizendo que é profeta, né? Já é assim hoje em dia. O camarada fundou uma igreja, já está se auto-intitulando apóstolo. Então, estão longe de ser profeta, longe de ser apóstolo, né? Isso tem um dom, pode ter uma manifestação. Deus, por sua graça e misericórdia, pode nos usar para entregar algo para alguém e se cumprir, e edificar uma igreja, o seu missionário. Mas isso não nos dá autoridade de nos comparar aos profetas e apóstolos do Novo Testamento e aos profetas do Antigo, né? Embora possa haver a manifestação do dom, da opção e da graça do poder de Deus, né? Porque o mesmo Deus de Paulo, de Elias, de Eliseu, de Moisés é o mesmo nosso, não mudou, né? Então ele pode operar até maior ou de formas mais gloriosas, se ele quiser assim o fazer. Então nós observamos que na igreja de Corinto o culto era participativo também. Havia as oportunidades, né? E vemos muita gente que passa anos e anos na igreja e não desenvolve, né? Não sabe pregar, não sabe dar uma saudação, não sabe cantar um hino, não faz uma oração, não oferta também, não faz caridade, não faz nada, né? Parece que ela vem na igreja para Deus servi-la, né? Não para ela servir a Deus e ao próximo, né? É o contrário. Então o culto é isso, é nós servirmos a Deus, servirmos ao próximo, adorarmos a Deus. O dom que Deus nos deu, o talento, é nós usarmos para a glória dele, em prol do reino dele, da edificação do reino dele, da edificação, consolação, exortação da igreja de Deus, né? É para isso que existem dons espirituais, e é participativo. Efésios 5,19 diz assim. Efésios 5,19. Nós já estudamos a carta inteira de Efésios, mas só para relembrar. Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós, vamos ver o 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então o culto aqui, né, Félix? Vocês podem salmodiar, cantar, né? Encher-se do Espírito Santo, sujeitar uns aos outros, ensinar uns aos outros, corrigir uns aos outros, confessar vossas culpas uns aos outros, né? Como fala Tiago. Então isso é a igreja, né? Então tem que confessar no pecado para ser perdoado, tem que confessar para o pastor ou para o padre, não é isso. A Escritura, quando fala em Tiago, confessai vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, é para que haja comunhão, ajuda, né, mútua, um ajudando o outro. Né? É que infelizmente hoje você não pode confessar seu pecado para muita gente aí que no outro dia a semana inteira vai estar sabendo. Né? Então temos que saber com quem conversamos, com quem falamos nossas dores, nossos erros, nossas dificuldades, para quê? Para que haja uma amizade e uma oração, né? Assim como nós temos feito, a oração um monte, um ajudando o outro. Só que hoje, se a pessoa pegar Tiago e for querer sair confessando por aí, se confessar para você falar algo para uma pessoa, seu problema, ou dificuldade, ou pecado, a pessoa vai sair e vai falar para semana inteira, né? A mesma coisa chegar ao irmão, para mim, né, em particular, ou no monte, ou aqui na igreja, olha irmão, me ajuda, porque estou em pecado, eu estou fumando, ou bebendo. E eu, em vez de ajudar esse irmão, de orar junto com ele, eu vou pegar e vou sair falando para São Manuel inteiro o vício dele, né? Então tem muita gente que é dessa forma. Então nós temos que tomar cuidado. Então, quando a Bíblia fala confessar vossas culpas, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, é isso, é comunhão, é unidade, é isso que é a igreja, né? É um ajudando o outro, né? São ovelhas, né, que caminham para o mesmo céu, aleluia, para o mesmo lugar. E dessas ovelhas tem as doentes, tem as fracas, tem as fortes, né? Mas todas elas o pastor ama, né? O pastor, o nosso bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Então, isso que deve ser. Quietinho, por favor, hein? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante observar que as pessoas que falavam em línguas eram as que causavam mais problemas, de modo que Paulo dirige-se a elas e dá várias instruções a serem seguidas pela igreja em seus cultos. Então o problema aqui maior, na ordem do culto em Corinto, é as línguas, né? Línguas estranhas. Embora esse não é o maior problema da igreja hoje, atual, né? O maior problema da igreja hoje é a teologia da prosperidade, né? É a falsa pregação, né? Não é nem tanto o dom de línguas, né? Mas é a falsa pregação, a falsa teologia da prosperidade, o mau uso, né? Ou o falso dom de profecia e revelação, né? Que está tomando parte do ensino da Escritura, da Palavra de Deus, louvores, shows, né? Que estão tomando maior parte dos cultos do que a pregação da Palavra. Então o problema nosso hoje, atual, é esse, né? De Corinto na época era as línguas, né? Não havia ordem, era uma desordem. Então hoje é a mesma coisa, só muda talvez os problemas, embora em muitas igrejas pentecostais ainda haja esse problema ainda, né? Mas principalmente hoje o maior problema é esse, a falta de pregação da palavra de Deus. Parece que está se cumprindo o que diz o profeta Amós, que haverá dias que haverá fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Ah, mas tem tanta palavra de Deus no Brasil? Tem tanta aí nos Estados Unidos? Sim, realmente tem Bíblias, tem na rádio, na televisão, pregação. Só que se nós extrairmos a grande parte dessas pregações, desses livros publicados, não estou falando da Bíblia, dos livros que são publicados, das pregações que são colocadas na internet, na rádio, na televisão, nós vamos ver que a grande maioria é totalmente voltada ao homem, é voltada ao engano, ao erro, né? a prosperidade terrena, as bênçãos terrenas, e não a salvação ao reino de Deus e a sua justiça. Então, nosso problema permanece, né? Amém. Os shows, os cultos shows, né? Culto que era para ser algo de agradável a Deus, né? Se tornou um show, né? Está igual a Israel. Lá em Isaías, Deus diz: deteste os vossos cultos.
vossos sacrifícios, vossas festividades, sacrifício dos seus de luas novas, de sábado, eu detesto. Deus falando para Israel, eu já estou farto, eu já estou cansado disso. Né? Então, nós temos que entender que para Deus não é importante a quantidade de louvor cantado num culto, ou até mesmo uma pregação pregada de 2, 4, 5 horas. Mas para Deus é importante o conteúdo, né? Se o conteúdo da pregação existe Bíblia, Cristo, se o conteúdo do louvor realmente exala a adoração a Deus, sobe até o trono de Deus. Porque cantar é fácil, louvar é fácil, adorar que é difícil, né? Louvar todo mundo louva, mas nós percebemos a diferença da adoração entre o louvor é muito grande, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, da verdadeira adoração. Ou seja, quando a verdadeira adoração e verdadeiro louvor, nós sentimos, nós podemos ter uma comunhão profunda com Deus, porque Ele habita no meio da adoração, do louvor verdadeiro. Em primeiro lugar, a locução, a interpretação e o julgamento, a avaliação da mensagem deveriam ser feitos de forma ordenada. Então a Bíblia manda julgar. Nós vemos aqui, vamos ler de novo. Deixa eu pegar o versículo aqui. Versículo 29, olha lá. Verso 28 e 29. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então a palavra de Deus é que ensina. Não sou eu que estou sendo chato ou querendo forçar a barra. Mas se está falando em línguas na igreja, não tem quem interpreta, cala a boca. Fique calado na igreja. Embora não é proibido falar em línguas, Paulo não proibiu, mas ele deu um conselho, e da parte do Senhor, né? Fique calado na igreja. Não queira chamar atenção para você mesmo. Quer falar em línguas? Fecha a porta do seu quarto, vai orar, fala a noite inteira. Ou vai no monte, fala a noite inteira. Mas no culto, nós não podemos chamar atenção para a nossa pessoa, né? Mas sim para a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. Então quem está com a palavra, né, ou com o louvor, os outros que estão ali devem respeitar, devem ouvir, e não querer fazer mais barulho do que aquele que está com a palavra, né? Era isso que acontecia em Corinto, né? Era isso que estava acontecendo aí, acontece hoje também. Falando consigo mesmo e com Deus. Ah, mas como assim? Falar comigo mesmo e com Deus? O que é isso? Falar com Deus, eu sei que é oração. Mas o que é falar comigo mesmo? É a meditação, né? O que o salmista Davi nos ensinou no Salmos 40, né? Espera em Deus, ó minha alma. Aleluia. Falando com ele mesmo, pois ainda o louvarei. Também diz o Salmo, não lembro o número, fala, consultai o vosso coração no travesseiro. Esse pastor já leu na hora de dormir. Então, é um exame, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, é mais ou menos isso, é falar consigo mesmo, né? É se examinar, é se averiguar, né? É se testar a si mesmo, né? Se realmente está na fé de Cristo Jesus. Isso é falar consigo mesmo, é falar com a sua alma. Pode ser loucura para o mundo, né? Mas para quem é espiritual, ele entende e discerne as coisas do Espírito. E falar com Deus, né? Então falar consigo mesmo aqui, no caso, é aquela oração em coração, em mente, que ninguém vai ouvir, né? Que você está só dentro da mente e do coração, onde somente o Senhor sabe. E o verso 27 também diz, ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então está aqui, ó, está escrito aqui, não é que sou chato, ou crente geladeira, crente iceberg, né? Como muitos pregadores aí, principalmente dos gideões, né? Pentecostais que defendem o pentecostalismo mais do que defendem Cristo, né? Porque tem isso, né, pastor? Tem os que defendem mais Calvino do que Jesus, que é os calvinistas, né? Tem os que defendem mais Armínio do que Jesus, né? Que é os arminianistas que creem no livre-arbítrio, os calvinistas que creem na predestinação. Tem os tradicionais que defendem mais o tradicionalismo, e tem os pentecostais que defendem mais o pentecostalismo do que Cristo e o Evangelho. Então, está aqui.
para os pentecostais. Se ficarem bravos, fiquem bravos com a Bíblia, né? É ela que ensina, é Paulo que está falando aqui, né? É o apóstolo Paulo, né? Deus colocou os apóstolos como fundamento da igreja, né? Os apóstolos e profetas. Então, se está escrito aqui, temos que analisar e reter, né? Versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, no máximo, mas se for haver profecias na igreja, seja 2 ou 3 no máximo. Estou falando que tem um número certo. Pode acontecer de ter 10 no culto, né? Ter 1 milhão, Deus é que sabe. Mas essa é a regra. Essa é a regra principal. 2 ou 3, e os outros julguem, né? Então não adianta querer, num culto, 5 pessoas pregar, ou 10 pessoas pregar. 2 ou 3 no máximo, né? Um vai dar uma saudação, o outro vai dar mais uma palavra, o outro traz uma pregação final, né? E os outros? O que os outros devem fazer? Devem ficar falando em língua junto, gritando, pulando? Não. Devem estar julgando o que ele está falando. Ah, então eu não vou receber nenhuma pregação, eu só vou ser uma pessoa crítica. Não. O julgamento aqui não significa ser crítico, né? Mas sim ser prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Prudente como a... Claro que tem um momento de adoração no culto, tem um momento de você fechar seus olhos, se desligar da terra, de quem está do seu lado, e se concentrar e se ligar no Senhor, sentir a presença de Deus, orar, chorar, falar em línguas. É claro que esse momento existe na hora do culto, mas é tudo com ordem e decência, né? Se não houver ordem e decência, houver bagunça, ser quebrado desses princípios, então não podemos dizer que estamos realmente seguindo a palavra do Senhor. Se, porém, verso 30, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, se vier uma revelação para quem está sentado, cale-se o primeiro. Por quê? Porque lá em Corinto, alguém estava com a palavra, o irmão tinha uma revelação, só que o que estava com a palavra não deixava esse irmão falar, né? Não deixava, porque os dons para eles, como eu já disse, era exibição, né? E não edificação. Então um queria ser melhor, maior do que o outro, mais importante do que o outro, né? Então não havia essa liberdade, esse amor, né? Como Paulo diz em Coríntios 13, não havia esse equilíbrio. Por isso que tudo estava uma verdadeira bagunça, né? Porque todos podereis profetizar, um após o outro, verso 31, para todos aprenderem, todos serem consolados. Então a Escritura aqui dá autorização para todos profetizarem, um após o outro. Ou seja, não é 2 juntos, 4 juntos, né? Porque Deus não é Deus de confusão, nós vamos chegar lá depois. Mas cada um por vez, né? Aleluia. Tem um irmão pregando, eu tenho que ouvir, não se levantar e sair profetizando para a igreja, né? Tem que ouvir. Tá o irmão profetizando no culto, eu vou ter que esperar. Deus não é Deus de confusão, né? Quantas vezes o irmão está louvando ali, pregando, o outro quer profetizar, chega lá, profetiza, mas o outro não ouve nada. É tanto barulho, é tanta língua, é tanta gritaria que você não ouviu nada da profecia, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo já? Você não ouve nada, né, pastor? Não sabe nem o que a pessoa falou para você. Então não foi Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, foi emoção. Porque se é algo de Deus, se há uma mensagem do Senhor, você vai ouvir. Porque Deus não vai falar algo para você não ouvir. Mesmo que você ouvir, não entender ou não crer, aí é problema seu já. Mas Ele não é Deus de confusão. Então isso acontece muito. Por quê? Porque não segue. É tão simples aqui. Porque todos vocês podem profetizar. Não estou proibindo vocês de falarem em línguas, de profetizarem, de pregarem, de louvarem. Mas seja com ordem, com decência, seja para edificação, seja baseado no amor, não na exibição, ou na bagunça, ou na indecência, mas seja no amor, para que todos vocês aprendam e possam ser consolados, ou seja, aprender uns com os outros, né? Ser consolados uns com os outros. Verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, não ao Espírito Santo. Não sei qual foi o teólogo, alguém que colocou
esse versículo novo na Bíblia, né? Que o Espírito Santo é sujeito aos profetas. Não existe isso na Bíblia. Como que Deus vai ser sujeito ao homem? Operando Deus, quem impedirá? Quem pode? O homem não pode impedir o agir de Deus. Não pode impedir a ação de Deus. Jonas tentou. O que aconteceu com ele? Ele teve que fazer o que Deus queria. Não teve escapatória. Então ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode endurecer o coração. É um mistério, né? Mas, de acordo com a Escritura, o Espírito Santo é Deus. Então, como que ele vai ser sujeito ao homem que é pecador e mau ainda por cima, né? Como que Deus vai se sujeitar a mim? Se Deus sujeitar a mim por um dia sequer, esse mundo já é destruído já. Porque minha vontade, meus desejos são maus, né? São egoístas, carnais. Então, como que o Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o que está dizendo aqui é simples. O homem é feito do quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, que é falado na Bíblia como a carne também, né? Espírito e alma é a parte invisível nossa, mas ela é mais real do que a visível, né? Porque elas são matérias eternas, né? O espírito e a alma são eternos. Então, o que Paulo está dizendo? O espírito do profeta, ou seja, seu próprio espírito é sujeito ao seu corpo. Essa é a lei. Não só para esse, mas para tudo. Nosso espírito é sujeito ao nosso corpo. Se o nosso corpo tombar, acabou. O nosso espírito não vai fazer nada nessa terra. Ele vai ou partir para Deus ou vai partir para a condenação. Ele não vai ter poder mais nenhum sobre esse planeta, né? De fazer nada, de mexer uma agulha. Porque acabou. O espírito está ligado aonde? No corpo nosso. Eu não sei como que eu posso explicar isso para nós, porque a ciência não tem essa explicação, nem a Bíblia entra nesse quesito profundamente, né? Mas se o espírito sair do corpo e a alma, você morre. O seu coração e sua mente, se você parar de respirar, seu espírito e alma, sai desse planeta, desse mundo terreno, né? E vai para uma dimensão espiritual, ou da vida eterna ou da condenação eterna. Então é esse espírito que Paulo está dizendo. Nosso espírito é sujeito ao nosso corpo. Ou seja, esse negócio de dizer, olha, eu estou cheio aqui de Deus e não consigo me controlar, né? Não consigo... Não. O único espírito que possui um homem, ao ponto dele perder sua vontade e até mesmo o senso de equilíbrio, né? E nem saber o que está fazendo, é os demônios, né? É os demônios. Quando a pessoa é possuída por demônios ou por espíritos malignos, ela não tem domínio do corpo. Mas o Espírito Santo não age dessa forma. Amém. Primeiramente, que a principal função do Espírito Santo não é dominar o seu corpo, mas é santificar o seu corpo. É trazer frutos do Espírito, matar o pecado, a carne, né? E trazer frutos do Espírito. O Espírito Santo não domina e possui ninguém. Pelo contrário, ele enche, né? Ele habita em nós. Ele trabalha em parceria, em concordância conosco, né? Com o nosso Espírito. Né? Ou seja, Deus se comunica como conosco? Pela palavra e fala ao nosso Espírito, ao nosso coração. Embora possa até acontecer de você ouvir audivelmente, né? A voz de Deus. Mas isso é coisa difícil, rara. Eu acho que Moisés, Jesus, né, ouviram audivelmente a voz do Eterno, né? Pode até acontecer, mas é em pensamento, né? Nós ouvimos aquela voz, né? É no coração. E nós conhecemos, porque a Bíblia diz, a ovelha conhece a voz do pastor, né? Conhece a voz do Senhor, né? Então, é no nosso espírito que Deus vai falar conosco. Primeiramente a palavra, né? Se vir qualquer voz em nosso espírito, ou audível, ou anjo, ou pregador, mas se for contar a Bíblia, não pode ser a voz do Senhor, né? Porque Deus vai sempre falar, vai sempre agir em uniformidade com o que Ele já escreveu na Bíblia, né? Já inspirou os seus servos a colocarem na Bíblia, porque se ela é a verdade, Deus não vai falar outra verdade que coloque descrédito a verdade revelada já, né? Porque não é Deus de confusão. Agora Deus falou que não pode matar, e daqui a pouco vem uma voz no meu coração e diz que eu posso matar. Quer dizer, é a voz do diabo, não a voz de Deus. Então o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é o próprio espírito do homem, né? Não o espírito de Deus.
Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é Deus de confusão. Vamos lá, vamos continuar. Porque as mensagens deveriam ser avaliadas para determinar se o locutor de fato transmitia a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Poderia acontecer de alguém, sob a influência das próprias emoções, imaginar que Deus falava por seu intermédio. Era possível a Satanás falsificar uma mensagem profética. Os ouvintes deveriam então testar a mensagem usando as escrituras do Antigo Testamento e a tradição apostólica, bem como a orientação pessoal do Espírito, que é o dom de discernimento de Espírito. 1 Coríntios 2:10. Se enquanto uma pessoa falava, Deus desse uma revelação a outra pessoa, o primeiro locutor deveria se calar, enquanto a nova revelação era transmitida. Sob a direção de Deus, não haveria competição nem contradição nas mensagens. Se, porém, vários locutores estiverem criando suas próprias mensagens, haveria confusão e contradição. Então Deus não é Deus de confusão, nem de contradição. Então nós temos que analisar, porque muitas profecias, a maioria das profecias, 100% das profecias que são dadas hoje, 90% é carne, é emoção do homem. 9% é Satanás e 1% é Deus. Não é? Eu não estou sendo radical nem extremista, mas é a grande realidade. Deus fala, mas está na Bíblia tudo que Deus fala já. Então ele não precisa ficar falando coisas que já está escrito na Bíblia, ficar repetindo com profecia, né? Deus já falou na Bíblia que nós temos que perdoar. Então não tem que chegar e profetizar para o pastor: pastor, Deus mandou o pastor perdoar a esposa, ou Deus mandou o pastor perdoar o vizinho. Está na Bíblia já que Deus mandou perdoar. Eu posso simplesmente chegar e falar: pastor, Deus me mostrou que a Bíblia diz que nós devemos perdoar, então deve perdoar todos, eu devo perdoar todos. Então tem que fazer aquilo um espetáculo, dizer: nossa, que profeta teve uma nova revelação. Não, já está escrito na Bíblia. Então por isso que eu digo que temos que tomar cuidado com isso, né? Tantas coisas que o pessoal está profetizando que já está escrito na Bíblia há milênios já, né? Então o cara está buscando profecia, buscando revelação, mas tem o livro na mão, tem o livro na sua casa, não lê, não folheia. Por isso que vai ser enganado, merece ser enganado. Por quê? Porque é preguiçoso, não tem cautela, não examina, só fica atrás de tudo, ouviu um burburinho: olha, tem uma igreja ali que tem revelação e profecia, corre lá. Ah, tem um irmão que vai vir de fora e corre lá. Mas atrás da Escritura, atrás de Jesus, atrás do jejum, atrás da oração, atrás de evangelizar o próximo, ninguém vai, né? Já percebeu isso? Atrás de comprar uma cesta básica que dá para um pobre, ninguém vai, né? Mas atrás dessas coisas todo mundo vai. Então merece ser enganado mesmo. Aleluia. Merece, é juízo de Deus. A Bíblia diz: o povo não ama a verdade, Deus enviará a operação do engano, a operação do erro. É o que a Bíblia ensina. Então a maioria vai cair por causa disso. Quando o Espírito Santo está no controle, os vários ministros terão o domínio próprio, pois o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:23. Por isso que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque é uma obra do Espírito Santo, domínio próprio. Então a pessoa que não tem domínio próprio não é o Espírito Santo, é o espírito do engano, é o espírito maligno. Porque o Espírito Santo não vai fazer você fazer coisas que você não deseja, né? Que você não queira fazer. Mas ele vai trabalhar em seu coração e vai te trazer o domínio próprio, não uma possessão, né, como fazem os espíritos do engano. Participei de um congresso com outro palestrante que tinha dificuldade em terminar dentro do horário estabelecido. Ele se estendia 15 ou 20 minutos além do seu tempo, e eu era obrigado a condensar minha mensagem na última hora. A certa altura ele se desculpou dizendo: você sabe como é, quando o Espírito assume o controle, não podemos nos preocupar com o relógio. Como resposta citei 1 Coríntios 14:32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Nosso domínio próprio é uma das evidências de que o Espírito está de fato operando uma reunião de cristãos. Um dos ministérios do Espírito é colocar em ordem no caos.
Ou seja, lá em Gênesis 1:2, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Até que estava caos, vazia, sem forma. O Espírito estava colocando em ordem. A confusão vem de Satanás, não de Deus. Quando o Espírito está conduzindo os participantes, conseguem ministrar um por vez, de modo que o impacto total da mensagem de Deus seja recebido na igreja, de maneira que aplicamos essas instruções à igreja de hoje, uma vez que não há mais em nosso meio profetas como os do Novo Testamento, mas temos as Escrituras completas. Em primeiro lugar, devemos usar a palavra de Deus para testar as mensagens que ouvimos, pedindo que o Espírito nos oriente. Há falsos profetas e mestres espalhados pelo mundo afora. Devemos ser cautelosos. Mesmo os mestres e pregadores autênticos não sabem tudo e por vezes cometem enganos. Então nós somos seres humanos. Eu posso cometer enganos, o pastor pode cometer enganos. Nós podemos talvez interpretar a Escritura não da interpretação correta, mas com uma interpretação errada, né? Por isso que devemos julgar uns aos outros, né? Porque não somos o dono da verdade. A verdade é a Escritura, ela interpreta a si mesma, né? E a grande verdade tem coisas que são difíceis na Bíblia? Tem, realmente tem. Mas não é que elas são difíceis, né? Não é que elas se contradizem. A mensagem é a mesma. É nós que temos dificuldade de entender. Não que ela seja difícil. Nossos cultos hoje são mais formais que as reuniões da igreja primitiva, de modo que dificilmente precisamos nos preocupar com essa questão de ordem. Mas em nossas reuniões mais informais devemos usar de consideração uns para com os outros e manter a ordem. Lembro-me de participar de uma reunião onde todos estavam dando testemunho e uma mulher passou 40 minutos falando de uma experiência enfadonha e com isso destruiu o espírito da reunião. Então ele está se lembrando de um culto que a mulher pegou o microfone e começou a falar da vida dela, 40 minutos. Acabou o culto, estragou o culto. Estragou totalmente. Porque se a nossa experiência fosse válida para a pregação do Evangelho, não precisávamos nem de Bíblia para pregar, né? Poderíamos pregar a nossa experiência, que Deus fez na nossa vida, as visões, as curas. Mas a ordem não é essa. Paulo não pregava dessa forma. Paulo era um homem que tinha mais experiência, mas o que ele pregava? Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem, né? Timóteo era jovem e muitos diziam: olha, você não pode pregar, Timóteo, você é jovem. Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade. Prega a palavra, né? Tempo e fora de tempo. Você não precisa ter experiência, você não precisa ver anjos, você não precisa ser curado de uma AIDS ou ser livre do tráfico de drogas ou do vício de entorpecente para pregar. O que você precisa para pregar? Primeiramente ser crente, né? Nascer de novo, buscar a Deus, o Espírito Santo, conhecer a palavra e pregar simplesmente o Cristo crucificado. É claro que você pode ter experiências para contar, mas isso não é base. Deus não precisa da minha experiência para converter ninguém. É o Espírito Santo que converte através daquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Independentemente se eu não tive nenhuma experiência, eu não era viciado em droga, eu não tive um casamento destruído, então eu não posso pregar. Eu não tive nenhuma cura. Lógico que não. Nós temos que pregar a Bíblia. Eu não preciso ter um divórcio, eu não preciso ter um vício, ser liberto dos vícios das drogas, ou ser o maior bruxo da cidade para depois se converter e pregar. Porque é isso que o povo gosta, né? De ouvir esse bruxo. Não que seja errado. Graças a Deus que Deus salva, né? Mas isso não é a base. A experiência não é a base do desabafo, de pessoas que vêm desabafar no púlpito ou contar suas vidas. Para Deus isso não vale de nada. O que vale para Deus no culto é a doutrina, é o ensino da palavra de Deus, né? Isso o que Paulo fazia. O evangelista Moody dirigia um culto e pedia ao homem para orar. Aproveitando a oportunidade, o homem estendeu a oração a ponto de parecer que não teria fim. Sentindo que aquela oração prejudicava a reunião em vez de abençoá-la, Moody diz em voz alta: vamos cantar um hino enquanto o nosso irmão termina de orar. Os que dirigem as reuniões da igreja precisam de discernimento e de coragem. Então Moody deu a oportunidade para o irmão orar. O irmão começou a orar. Foi 5, foi 10, foi 20 minutos. Foi orando.
e nada acontecia na igreja. Aí o irmão viu que aquilo não era do Espírito Santo. Ele interrompeu, falou, vamos cantar um hino, igreja, enquanto o irmão termina de orar. Porque era exibição, né? É aquele detalhe, para orar 5 minutos na casa não tem capacidade. Mas na igreja consegue orar 2 horas com o microfone na boca. Então é exibição isso aí. É pura exibição. Para orar sozinho, orar num monte que ninguém está vendo, ninguém quer. Agora, para se exibir, igual os fariseus faziam, né? Oravam em praça pública, isso é fácil. Aleluia! A gente pode ir na praça pública ali e ficar 4 horas orando, sem ficar repetindo palavras. Mas Deus não vai receber isso aí, isso é exibição. Deus quer oração em secreto, que ninguém veja, mas o Senhor vê, jejum em secreto, que o homem não sabe que tu está jejuando ou orando, mas aquele que vê em secreto saiba, e te recompensa. Por isso que eu falo, tem gente que coloca no Facebook, na igreja, dificilmente eu vou falar para os irmãos que eu fui orar no monte, o pastor sabe disso, o pastor não vê, que eu fui orar no monte, que eu passei 1 dia ou 2, ou que eu fui pregar na igreja lá em Botucatu e 5 almas aceitou Jesus, ou se converteu, ou que foi curado, ou que eu toquei de carro. Isso não vale em nada, porque é Deus que vai nos recompensar por aquilo que nós estamos fazendo, orando, jejuando. E se nós falarmos e as pessoas quiserem, olha, realmente é um homem de Deus, a Bíblia que diz, não sou eu, você perdeu o galardão. O que você fez já foi galardoado na terra. Só os elogios do homem, você recebeu o seu galardão. Agora, se ninguém saber, lá naquele grande dia, Deus vai te dar o galardão. Então, é o que a Escritura e a palavra de Deus ensina, né? Tem os canais, a gente tirava um monte lá, eles colocavam no Facebook lá para todo mundo ver. Eu estou indo lá no monte agora. Dá vontade de responder aí embaixo. Quem quer saber que você vai orar no monte? Você está indo buscar quem? É eu ou Deus? Está querendo se mostrar para o povo aqui que você vai orar lá? Ou você está querendo ir orar lá? Ah, eu vou pregar. E aqueles pregadores que vem pregar também é 20 minutos. Falando do que ele fez, né? Foi pregar na igreja dele, depois foi no Brasil, depois foi nos Estados Unidos. Aí depois de 20 minutos vai abrir o versículo e vai pregar 10 minutos só. Então isso não vale para nada. Seria melhor ele catar aquelas meia hora e abrir a Bíblia já no começo, fazer uma oração e ensinar e pregar a Bíblia, né? A Escritura. Porque exibição não adianta para nada, né? Outras pessoas já viram isso, não aqui só, mas em várias igrejas, mulheres, principalmente mulheres, né? Pega o microfone para desabafar, né? Homens também, para chorar, né? Os chorão, os famosos crentes chorão, né? Mas chora, está sendo abençoado, está chorando ainda. Está chorando. Então, para essas pessoas nós temos que tomar cuidado em dar o microfone, temos que tomar cuidado, né? Porque em vez de eles trazer edificação, vai trazer lamentação para a igreja. Choramento, né? Em vez de trazer uma palavra, a pessoa tem um visitante na igreja ali, aí o camarada pega o microfone aqui, está difícil, né? Deus me ajuda, estou na prova, sem dinheiro. O cara está lá, já está com a vida difícil também. Fala, vou embora. Aquele lá está pregando, está dessa forma, né? Não, nós estamos aqui para ser como Davi, né? Davi se reanimou no Senhor. Quando o povo estava desanimado, Davi era ele que animava o povo, né? Que pregava, que ensinava, que incentivava. Isso é exortar. Exortar é você incentivar, levantar o ânimo daquele que está caído. Então nós temos que tomar cuidado hoje em dia. Agora vamos para a parte das mulheres. Verso 35 ao 40. 34, desculpa. 34 ao 40. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio a ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se cuida, profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Porventura, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Vamos ler a tradução, 34.
as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, interroga em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres parem na igreja. Porque saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo com ordem e decência. Vamos lá. Em segundo lugar, as mulheres presentes na reunião não deveriam falar. Paulo já havia permitido que as mulheres orassem e profetizassem. 1 Coríntios 11, 5. Então não tem contradição. Nós poderiam orar na igreja, profetizar, mas não ensinar. De modo que essas instruções aplicam-se ao contexto imediato da avaliação da mensagem profética. Ao que parece, a grande responsabilidade de manter a integridade doutrinária na igreja primitiva cabia aos homens, especialmente aos presbíteros. 1 Timóteo 2, 11, capítulo 2, verso 11 e 12. Então, a responsabilidade da liderança da igreja é do homem. Isso é bíblico e não podemos fugir dessa regra. Ah, mas então Deus não pode usar mulheres? Não é isso. Nós já vemos aqui em 1 Coríntios, que todos podem profetizar, inclusive as mulheres, orar. Então a mulher não pode pregar, não pode ensinar. Nós vemos também na Bíblia que Paulo ordena as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens, a serem boas mães de filhos, a serem mulheres castas, puras, nós vemos lá no Antigo Testamento, embora não é regra para nós, que Débora foi uma juíza, em Israel, que houve profetisas, O próprio Novo Testamento existia profetisas, mulheres que pregam. Agora, esse ensinar aqui, não é que a mulher não pode ter uma oportunidade de falar alguma coisa na igreja ou profetizar, não é isso. É sobre a autoridade aqui. Está dizendo que o homem está, como posso usar a palavra, nos soar como machismo, Que muitos vão ouvir e vão falar, o irmão é machista, Já falam de Paulo, que Paulo era machista, mas não é. Isso aqui é um princípio de ordem, igual em Coríntios 11, nós estudamos já, O homem, Deus fez o homem, do homem fez, da costela do homem fez a mulher, iguais a Deus, eles são iguais a Deus, homem e mulher, mas em questão de hierarquia, de autoridade, que é diferente, Assim como os pais não são iguais aos filhos, Eles são acima, uma autoridade, O pastor, embora aos olhos de Deus o pastor e as ovelhas são iguais, mas para Deus ele considera o pastor como uma autoridade, o responsável, o anjo da igreja. Então, é disso que Paulo está dizendo aqui. As mulheres estavam querendo ser as presbíteras, as pastoras, as líderes da igreja de Corinto. E nós já vimos que naquela cultura a mulher já não era tida em grande valor. Então isso era um escândalo. Não somente para a igreja, para a escritura, mas para a própria cultura de Corinto. Em vez de atrair as pessoas a Jesus, afastava as pessoas do Senhor. Mulheres que queriam ser autoridades, apóstolas, Tem os apóstolos e as apóstolas. Então, Paulo vai repreender duramente essas mulheres. Vocês querem ensinar? Não permito vocês ensinar na igreja. Fiquem calados. Quer aprender alguma coisa? Pergunte aos seus maridos. Então isso aqui foi um tapa na cara do feminismo, Embora a Bíblia não apoie o machismo, nem o feminismo também, Que é a ideologia que a mulher pode ser maior do que o homem também. Também a Bíblia não tem respaldo para isso. O contexto dessa proibição pode indicar que algumas mulheres da congregação estavam criando problemas ao fazer perguntas, talvez até gerando discussões. Vale a pena a gente salientar isso também. Hoje nós pregamos, ninguém nos interrompe, Mas naquela época havia interrupções na pregação. A pessoa peraí, não estou entendendo o que você está falando aí. Mas não é desse jeito. Então Paulo está dizendo, mulheres, não interrompam os homens quando eles estiverem pregando. Não interrompam. Não permito vocês ensinarem, nem interromperem os maridos, os pregadores. Porque estava vendo isso lá, interrupção, disputa, Então, estava o irmão pregando ali, se levantava uma irmã e interrompia. Não sei se queria profetizar, ou se queria ir contra a pregação, dizer que aquela pregação não era de Deus, ou aquele ensino era falso,
Então eu estava vendo isso também, por isso que fiquem caladas, né? Não permito que vocês queiram ensinar, né? Vão ensinar seus filhos, vão aprender com seus maridos, né? Para depois querer vir falar alguma coisa na casa do Senhor. Paulo lembrou as mulheres casadas de que deviam ser submissas a seus maridos e lhes fazer suas perguntas em casa. Então, se a mulher não é submissa ao marido, né? Vai querer ser uma pastora, uma pregadora como? Né? Se nem a submissão ao marido, quanto mais vai submeter-se a Deus, então. Né? Então acontece muito isso, né? Mulheres que querem mandar mais que os homens, né? Não podemos aceitar isso mesmo. Eu estou dizendo de serviço, serviço é outra coisa. Né? Empresa, até no Brasil a presidente é mulher. Né? Mas não tem nada a ver com a igreja. Né? A igreja é uma outra lei, é uma outra regra. A nossa regra é a Escritura, é a Bíblia. Né? Agora o mundo, que Deus abençoe, que elas conquistem o lugar mesmo. Né? Todos podem ter oportunidade e merecem. Suponhamos que as mulheres solteiras poderiam buscar o conselho dos presbíteros ou de homens da própria família. Infelizmente, em muitos lares cristãos de hoje, a mulher deve esclarecer as dúvidas do marido, pois é mais instruída na palavra que ele. Então tem muitos lares que é o contrário, né? Em vez do marido, seu sacerdote, saber a Escritura e a Bíblia, a mulher sabe mais do que ele. Aí fica difícil o negócio, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Ou talvez um é convertido, o outro não é, né? Mas para isso também tem conselho, nós já estudamos, né? Lá em Coríntios capítulo 7, quando ele fala sobre isso. A lei que Paulo se refere em 1 Coríntios 14, 39, provavelmente a Gênesis 3,16. O termo lei era usado para a escritura do Antigo Testamento, especialmente os livros do Pentateuco. 1 Coríntios 11, Paulo havia discutido o relacionamento entre homens e mulheres na igreja, de modo que não vê necessidade de entrar em detalhes novamente. Então Paulo vai falar no capítulo 7 e no capítulo 11 também. Então nós vemos aqui também que esse problema de mulher e homem aqui é um problema na igreja, que ele já está falando desde o capítulo 7. Né? Falou no capítulo 7, falou no capítulo 11 e fala de novo no 14. Em terceiro lugar, os participantes devem ser cautelosos com as novas revelações que vão além da palavra de Deus. Temos que tomar cuidado. Além de testemunhos, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. A igreja primitiva tinha no Antigo Testamento também a tradição que havia recebido dos apóstolos. Esses eram os parâmetros para avaliar todas as revelações. Hoje temos as escrituras completas, né, que é o Antigo e o Novo Testamento, bem como os ensinamentos acumulados ao longo dos séculos de história da igreja para nos ajudar a discernir a verdade. Então, além da Bíblia, nós temos vários séculos de história da igreja, né? Temos vários autores aí, vários homens de Deus abençoados também que escreveram livros, que fizeram comentários bíblicos que são também para a nossa ajuda, né, espiritual. É a mesma coisa pegar um monte de comentário bíblico, né, dos primeiros séculos, da época de Lutero, das épocas dos séculos anteriores, desse século, e comparar, né? Se a minha interpretação da Bíblia for contrária a todos eles, né, então eu estou errado, né? Não é possível que em 2000 anos todos erraram e eu acertei, né? Como muitas igrejas hoje acham, né? Que só elas vão para o céu, só o batismo delas que é válido, né? Então elas estão dizendo que de 1900 para trás, né, todas as outras estavam erradas, né? Não serviu para nada, né? Então isso é orgulho, né? Podemos chamar disso. Porque, apesar de não serem inspirados, os credos evangélicos históricos reúnem uma teologia ortodoxa que pode nos servir de orientação. Apesar de não ser inspirado como a Bíblia é, eles ajudam a gente, né? Nos ensinam. Nesses versículos, Paulo apresenta uma contraposição para os membros que poderiam dizer: não precisamos da ajuda de Paulo. O Espírito fala conosco, recebemos revelações novas e maravilhosas de Deus. Trata-se de uma atitude perigosa, pois é o primeiro passo para rejeitar a palavra de Deus e aceitar revelações falsas, inclusive doutrinas de demônios. A palavra não se originou em sua congregação, responde o apóstolo. Uma das marcas do verdadeiro profeta é sua obediência aos ensinamentos apostólicos. Nessa declaração, Paulo afirma que suas palavras são verdadeiramente escrituras inspiradas, mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Então, palavras inspiradas. Então a igreja dizia de Corinto, né? Não precisamos de Paulo, não, do que ele ensina. Nós já temos o Espírito Santo, temos revelação. Não
precisamos de Paulo, né? Não é o que a igreja faz hoje? Nós temos revelação, temos língua estranha, a igreja está grande, está cheia de gente, pessoas estão sendo curadas. Não precisamos da Bíblia não, né? Seguir o que ela fala, não, vamos continuar na revelação, nos nossos dons, igual a igreja de Corinto, né? A mesma coisa acontece, né? Só que isso é perigoso, né? Isso é perigoso e abre porta para o engano, para os enganos demoníacos, para as doutrinas demoníacas e para as mentiras satânicas, né? Porque se não considerar a Bíblia, vão considerar o que então? Né? Como o manual, né? Não se pode concluir de 1 Coríntios 14:38 que Paulo desejava que as pessoas permanecessem ignorantes. De outro modo, não teria escrito essa epístola, nem respondido às perguntas dos coríntios. Esse versículo pode ser traduzido por: e se alguém ignorar isto, a autoridade apostólica de Paulo, ele próprio será ignorado por Paulo e pela igreja. A comunhão tem como base a palavra. Os que optam por uma rejeição deliberada da palavra estão automaticamente rompendo a comunhão. Paulo resume os ensinamentos principais de 1 Coríntios 14, no verso 39 e 40. A profecia é mais importante do que as línguas, mas a igreja não deve proibir o uso correto do dom de línguas. O propósito dos dons espirituais é a edificação de toda a igreja e, portanto, os dons devem ser exercitados de maneira ordenada. O culto deve ser realizado com decência, ou seja, com beleza, motivação espiritual e conteúdo e qualidade. Antes de encerrar esse capítulo, pode ser proveitoso resumir o que Paulo escreveu acerca do dom de línguas. Trata-se de uma aptidão dada por Deus de falar em línguas existentes, mas que o locutor não conhece. O propósito não é ganhar almas, mas edificar os salvos. Nem todo cristão tem esse dom. Tampouco é evidência da espiritualidade ou resultado do batismo do Espírito. Somente 3 pessoas poderiam falar em línguas em cada reunião e deveriam fazê-lo de maneira ordenada com interpretação. Caso não houvesse intérprete, deveriam permanecer calados. Como dom, a profecia é superior, mas o dom de línguas não deve ser desprezado quando exercitado de acordo com as Escrituras. Quando a obra da fundação dos apóstolos e profetas foi concluída, tudo indica que os dons da ciência, profecia e línguas deixaram de ser necessários. Havendo línguas, cessarão. Sem dúvida, Deus poderia conceder esse dom hoje, se assim o desejasse. Mas não estou preparado para crer que todos os casos de manifestação de línguas sejam divinamente inspirados. Também não desejo ir ao extremo de dizer que todas as manifestações desse dom são satânicas ou autoinduzidas. Então, 1 Coríntios 13:8, nós já estudamos, né? Diz que profecias de línguas cessarão, só que aqui a minha interpretação não é igual a dele, né? Ele diz que é quando acabasse o período apostólico ia cessar, né? Só que se nós lemos o verso 9, nós vamos ver que fala do céu, né? Que nós conhecemos em parte, mas quando ele se manifestar, Jesus, né? Não a igreja, mas Jesus, nós o conheceremos, né? Perfeitamente como ele é. Embora haja muita falsificação, muita carnalidade, a manifestação dos dons espirituais, né, continua até hoje, graças a Deus por isso, né? É triste quando os cristãos transformam o dom de línguas numa prova de comunhão e espiritualidade. Essa atitude em si, para mim, serve de aviso que o Espírito Santo não está operando. Devemos manter as prioridades em ordem e nos concentrar em ganhar almas para Cristo e edificar a igreja. Então, a prioridade aqui, que nós estudamos no capítulo 14, né, não é a língua estranha. Isso não demonstra espiritualidade, embora é um importante dom espiritual, mas a profecia é mais importante ainda. O que demonstra espiritualidade é o amor. 1 Coríntios 13 é o amor, que é o fruto do Espírito Santo. Então, é isso que Paulo ensina para eles, né? Que tudo deve ser feito com ordem e com decência. O capítulo 15 vai ser bom, hein? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, na ressurreição. Não reencarnação, mas ressurreição. Não haverá várias ressurreições, né? Nosso corpo vai ressuscitar uma única vez somente, né? Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Não tem essa de eu morrer, depois meu espírito vai para um lugar, para um limbo espiritual, depois ele reencarna de novo, ou como uma mulher, ou como um homem de novo, em uma outra nação ou país, e assim sucessivamente, com um karma, até um dia está perfeito, né? Isso aqui seria o espiritismo, né? Mas a Bíblia não ensina a reencarnação, ela ensina a ressurreição.
regeneração. São totalmente diferentes. Amém?